Olá, galera. Espero que esteja todo mundo bem. Quem puder estar acompanhando aí os vídeos, acompanhe sempre. Valeu pelo apoio. A gente vai tentar solucionar da melhor maneira possível essa crise que a gente está vivendo agora com a quarentena. A gente tinha começado, né? Nós do terceiro ano, no terceiro ano, a gente tinha começado a trabalhar com geometria analítica. Porém, como a gente vai passar esse período aí em casa, seria mais conveniente que a gente estudasse um conteúdo que pelo menos já tem uma base anterior, né? Então a gente vai falar sobre matemática financeira e começando com os conceitos básicos, aqui no caso de proporcionalidade e regra de 3. Bom, como a gente vai trabalhar com matemática financeira, aquela questão dos juros, porcentagem, tudo aquilo, envolve muito a proporcionalidade. E resolver um cálculo de porcentagem, às vezes a gente aprende a resolver usando regra de 3. Para poder vocês aprenderem esses dois conceitos, essa proporcionalidade e a regra de 3, é interessante que você aprenda o que é razão e proporção, né? É interessante que você entenda os conceitos de razão e proporção. A razão é a divisão entre dois valores, então ela sempre se apresenta nesse formato: A sobre B. Lembre sempre que o B é diferente de zero, né? Nós não temos divisão aí com zero no denominador. Há algumas razões, por exemplo, 1/2 e vamos colocar aqui 3/6. Algumas razões, elas são iguais, certo? Elas têm o mesmo resultado. No caso, observe que se a gente dividir 1 para 2, o resultado seria 0,5. E se a gente dividisse 3 para 6, o resultado também seria 0,5. Então, nesse caso, quando a gente tem duas razões que têm o mesmo valor, nós dizemos que os elementos que compõem essa razão, os numeradores e denominadores, eles estão em proporção. Eles geram proporcionalidade. Observe uma coisa interessante, que se a gente multiplicar 1 por 6, dá 6. E 2 por 3 também dá 6. Né? Então, a razão é a divisão entre dois valores. E a proporção é quando a gente tem duas razões iguais. Ou seja, quando A sobre B for igual a um C sobre D. Lembrando que B e D são diferentes de zero. Então, a razão é a divisão entre dois valores e a proporção é quando nós temos duas razões iguais. Beleza. Uma curiosidade que talvez vocês gostariam de saber é sobre o que a gente sempre fala, meio pelos extremos. Por que a gente diz meio pelos extremos se um não é meio e o 6 também não é meio, né? Fica aquela dúvida na mente da pessoa, mas a gente se acostuma com o tempo de tanto ouvir falar, né? De tanto ouvir o professor dizer, meio pelos extremos, aí faz o xizinho, pá. De tanta gente ouvir falar, a gente se acostuma e faz sem perguntar o porquê. Mas tem uma razão, um motivo que é pelo que a gente chama meio pelos extremos, essa expressão meio pelos extremos. É porque vem da operação divisão, né? A operação divisão ela só começa a ser vista em forma de fração a partir dos números racionais, né? Antes, nos números inteiros e nos números naturais, a gente não tem o formato da divisão em fração. O que a gente tem é aquele símbolozinho. Então, aquele símbolozinho que é dois pontos assim, ó. Então, por exemplo, se eu quisesse dizer A sobre B, ao invés de dizer A sobre B,
A dividido para B, com esse símbolozinho, ou então com um tracinho aqui no meio, entre os dois pontinhos. E aqui nesse caso, a gente teria igual a C dividido para D, né? Se você observar, a gente tem isso aqui, ó. Tem aqui. Por quê? E por que meio pelos extremos? Veja que se você tivesse nesse formato, seria bem óbvio você ter B vezes C igual a A vezes D, certo? Agora note que o B e o C, eles estão aqui, ó. E o A e o D, eles estão aqui, ó. Então, esses são os meios e esses os extremos. Por isso que a gente fala meio pelos extremos, que são os que estão no meio e os que estão nos extremos, viu? Então, só recapitulando, a razão é o resultado de uma divisão e a proporção é quando você tem duas razões iguais. Aí, nesse caso, a gente diz, por exemplo, aqui, a gente diz que A está para B, assim como C está para D. Por esse fato da gente ter essa igualdade entre as multiplicações do denominador da primeira com o numerador da segunda, numerador da primeira e denominador da segunda, a gente consegue determinar valores a partir de três outros, né? A gente tem quatro valores envolvidos, A, B, C e D, e a gente vai colocar um sendo a incógnita e os outros três tendo valores reais. Aí com isso a gente vai usar a regra de 3, né? Para determinar um valor específico dentro de uma proporção. Por exemplo, se eu quisesse saber, aqui um exemplozinho bem rapidinho. Se eu quisesse saber qual número está para 3, assim como, vamos pensar, 9 está para 81. Qual é o número que está para 3, assim como 9 está para 81? Para resolver isso é bem simples, né? Você já sabe que deveria aplicar o meio pelos extremos, que agora a gente sabe por que é meio pelos extremos, e ficaríamos com 81x igual a 3 vezes 9. Então, x é igual a 27 sobre 81. Então, essa razão seria o quê? Vamos simplificar aqui por 9. Por 9. Então, nós temos 27 por 9 dá 3. E 81 por 9 dá 9. Ainda dá para simplificar mais uma vez. E você vai obter aqui por 3. Você vai obter 1/3. Então, 1/3. Essa seria a razão. Esse seria o valor que estaria aqui em cima no lugar do x. Né? Professor, eu quero tirar aqui a prova real, né? Eu quero saber se realmente é esse valor que daria aqui. Você pega esse valor, substitui no lugar do x, vai ficar uma divisão de fração, você resolve lá a divisão de fraçãozinha bonitinha, tá bom? Então, vamos resolver esse exemplo aqui usando a proporcionalidade, né? Vamos resolver aí. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Bem simples, né? Nós vamos ter uma relação entre grandezas. Já já eu vou explicar um pouquinho melhor essa relação entre grandezas, mas a grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, né? Então a gente vai ter duas grandezas envolvidas. Uma é a área, que está em metro quadrado. Perdoem aqui, metro quadrado. Esse doisinho aqui em cima. E a outra está
ela é a energia, né? Energia que está em watts. Tranquilo, né? E aí a gente vai montar uma tabelinha aqui, onde nós teremos a área 1,2, energia 400. Se eu aumentar essa área para 1,5, o resultado que eu vou encontrar é o x, né? É o que eu quero descobrir. Faça meio pelos extremos e você vai obter x igual a 400 vezes 1,5 dividido para 1,2. Fui bem mais direto aqui, já passei logo 1,2 para o outro lado dividindo. Espero que acompanhe. O resultado é 500. Então, 500. É isso aí. Já a gente retorna.